Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver sobre as variáveis aleatórias discretas. Então vamos lá? Bem, uma variável aleatória discreta é uma variável que pode assumir um número finito ou infinito enumerável de valores. Então nós dizemos que ela assume um número finito se os seus valores puderem ser representados dessa forma aqui, x1, x2, xn. E quando a variável assumir um conjunto enumerável infinito, então nós vamos denotar dessa forma aqui, x1, x2, reticências para denotar uma variável com valores infinitos. Para resumir as informações da nossa variável aleatória discreta, nós vamos utilizar a função de probabilidade, que também abreviamos por FP. Então, a função de probabilidade é uma função que vai associar a cada valor da variável discreta a sua probabilidade. Então, nós vamos utilizar essa notação aqui para denotar a probabilidade da nossa variável aleatória discreta ser igual a um de seus valores específicos, um xi qualquer. Ou nós podemos utilizar essa notação aqui também, p minúsculo de xi, desse valor da nossa variável aleatória. Nós podemos também representar as probabilidades da nossa variável aleatória discreta numa tabela como essa que está aí. Então, essa tabela nós chamamos de tabela de distribuição de probabilidades da nossa variável, que nesse caso genérico está representado por x. Então, essa tabela nós colocamos os valores da nossa variável, todos os valores aqui, e as respectivas probabilidades para cada um desses valores. E essa função de probabilidade, P de x igual a x, ela é uma probabilidade, então, portanto, ela deve atender certas propriedades. São essas propriedades que estão aí para o caso discreto, tá? Então, para todo o valor da nossa variável, a probabilidade desse valor ocorrer sempre é uma quantidade entre 0 e 1. E se nós somarmos as probabilidades para todos os valores da nossa variável, essa soma tem que dar 1. Né? Por quê? Porque o nosso espaço amostral agora ele está sendo particionado nesses valores da nossa variável. Então, quando a gente une todos esses eventos aqui, nós temos o espaço amostral. Logo, a soma de todas as probabilidades aqui tem que ser igual a 1. Então, para ilustrar aí as probabilidades da nossa variável aleatória discreta, vamos considerar esse exemplo em que uma urna contém uma bola branca, duas bolas vermelhas e uma bola azul. Nós vamos selecionar ao acaso uma bola e vamos definir a variável x da seguinte forma: 1 se a bola selecionada for branca, 0 se a bola selecionada for vermelha, menos 1 se a bola selecionada for azul. E vamos encontrar agora a tabela da distribuição de probabilidades da variável x. Então, neste caso, as probabilidades de x são dadas dessa forma aqui. A probabilidade de ocorrer o evento x igual a menos 1 é igual à probabilidade de ocorrer bola azul, que nesse caso essa probabilidade é 1/4. A probabilidade de ocorrer o evento x igual a 0, quando que ocorre x igual a 0? Quando ocorrer a primeira bola vermelha ou a segunda bola vermelha. Como estes eventos são disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades desses eventos. Então, nós teremos 1/4 mais 1/4, totalizando 2/4. E a probabilidade de x ser igual a 1 é a probabilidade de ocorrer bola branca, que tem probabilidade 1/4.
Então, se nós apresentarmos essas probabilidades numa tabela, nós temos a chamada tabela de distribuição de probabilidades de x, onde nós colocamos aqui na primeira coluna todos os valores da nossa variável aleatória x, que nesse caso é -1, 0 e 1, e aqui as probabilidades de se observar, de ocorrer cada um desses valores. Então, a probabilidade de x ser -1 é 1/4. A probabilidade de x ser igual a 0 é 2/4 e a probabilidade de x ser 1 é 1/4. Se nós somarmos todas as probabilidades, a soma dessas probabilidades tem que resultar em 1. Vamos fazer também um outro exemplo aqui. Estatísticas de acidentes num trecho de uma rodovia indicam probabilidade de 0,05 de haver um acidente durante a madrugada. Em ocorrendo um acidente nesse período, a chance de gerar vítimas é de 0,5. Ainda considerando o período acima, se acontece um acidente com vítima, ela será fatal com probabilidade 0,1. O serviço de ajuda aos usuários utiliza 2 veículos na inspeção do tráfego naquela área. A esse número acrescentamos mais 2 se houver acidente. Se o acidente tem vítimas, vamos acrescentar mais 2 veículos aos anteriores. E, finalmente, acrescentar mais 1 veículo se tiver vítima fatal. Encontrar a tabela da distribuição de probabilidades da variável aleatória x, que é o número de veículos em serviço nessa estrada durante a madrugada. Então, para resolver esse problema, nós vamos definir os seguintes eventos. O evento A, que é se ocorrer um acidente durante a madrugada. O evento V, se ocorre vítima, e F, se ocorre vítima fatal. Então, uma das formas que a gente pode representar esse problema que a gente acabou de ver aí é através de um diagraminha como esse aqui em árvore, tá? Então, nós colocamos os resultados, as possibilidades desse experimento. Então, a primeira situação, o primeiro evento que pode ocorrer ou não é o evento acidente. Então, existe uma probabilidade de 95% de não ocorrer acidente e o complementar 5% de haver acidente. Dado que ocorre acidente, ou seja, dado que nós tenhamos esse caminhozinho para cá, pode ocorrer vítima ou não. A probabilidade de ter vítima é 0,5. Logo, do seu complementar é 1 menos 0,5. A gente está usando aqui aquelas propriedades de probabilidade que nós vimos. Probabilidade do complemento de um evento é 1 menos a probabilidade desse evento. E dado que ocorreu o acidente, dado que o acidente teve vítimas, ele ainda pode ser fatal ou não. Ele vai ser fatal com probabilidade 0,1 e o complemento de fatal é não ser fatal com probabilidade 0,9. Então, neste exemplo aí, esse é o nosso espaço amostral. Esse é o conjunto de todos os possíveis resultados do nosso experimento. Quais os possíveis resultados? Um resultado é não ocorrer acidente. Outro resultado é ocorrer acidente, mas não ter vítima. Outro resultado é ter acidente e ter vítima, mas não ser fatal. E o outro é ter acidente, ter vítima e ser fatal. Então, o que a nossa variável aleatória x está fazendo? Ela está associando a cada um desses resultados um número. Então, em todas as situações, sempre é disponibilizado 2 veículos em serviço nessa madrugada. Então, sempre nós temos 2 veículos. Se tiver acidente, quer dizer, se além disso ocorrer o evento A, acrescenta-se
mais 2 veículos. Se além disso o acidente tiver vítimas, que são nessas duas situações aqui, acrescenta-se mais 2 veículos. E se além disso tiver vítima fatal, que é só nesse último caso aqui, acrescenta-se mais um veículo. Então, esses seriam os valores da nossa variável aleatória x, que é número de veículos em atendimento nessa rodovia durante a madrugada. E aqui são as probabilidades de cada um desses resultados aqui. Então, primeiro nós temos 0,95 é a probabilidade de não ter acidente. Agora, a probabilidade de ter acidente e não gerar vítima, para encontrar essa probabilidade, nós usamos a regra do produto de probabilidades. Então, fica a probabilidade de ter acidente vezes a probabilidade de não ter vítima, dado que teve acidente. Aqui também, essa terceira probabilidade é a probabilidade de ter acidente vezes a probabilidade de ter vítima, dado que teve acidente, vezes a probabilidade de não ser fatal, dado que teve acidente e vítimas. E por fim, nós temos a probabilidade de ter acidente e vítima e ser fatal. É o produto das probabilidades. É a probabilidade de ter tido acidente vezes ter vítima, dado que teve acidente, vezes ser fatal, dado que teve acidente e vítima. Ou seja, nós estamos realizando o produto, a probabilidade desse evento aqui, A e V e F, é o produto desse raminho aqui por esse, por esse. A probabilidade do evento A, V e F complementar é o produto dessas probabilidades que estão aqui nesses raminhos aqui. A probabilidade do evento A e V complementar é o produto dessas probabilidades e a probabilidade do A complementar é essa que está aqui. Então, os valores da nossa variável é 2, ou 4, ou 6, ou 7. E as probabilidades, para encontrar a probabilidade de cada um dos valores da nossa variável, basta nós realizarmos esses produtos aqui, nós vamos encontrar cada uma das probabilidades. E com isso nós conseguimos montar a tabela da distribuição de probabilidades de x, apresentando aqui todos os valores da nossa variável aleatória, 2, 4, 6 ou 7, e as probabilidades de cada um desses valores aqui tem de ocorrer. Se nós somarmos todas essas probabilidades, a soma tem que dar 1, porque é uma função de probabilidade. Lembrando também que todas as probabilidades aqui devem estar entre 0 e 1, porque atende lá os axiomas de probabilidade. Uma outra função que nós temos é a função de distribuição acumulada, que nós vamos chamar de FDA. A função de distribuição acumulada é definida como a probabilidade da nossa variável aleatória x ser menor ou igual a um x, qualquer que seja esse x pertencente aos reais. Então, vamos encontrar lá para o nosso exemplo anterior, para o exemplo lá do número de veículos em atendimento na rodovia durante a madrugada, nós vamos encontrar essa função de distribuição acumulada. Então, para encontrar essa função, nós primeiro consideramos os valores que a nossa variável pode assumir. Então, a nossa variável pode ser igual a 2, ou 4, ou 6, ou 7. Então, a ideia é pegar valores quaisquer em intervalos, entre esses intervalos dos valores da nossa variável. Então, primeiro nós consideramos um valor qualquer abaixo de 2, que é o menor valor da nossa variável.
e vamos acumular as probabilidades da nossa variável até esse valor x qualquer. Bom, até esse x aqui, nós não passamos por nenhum valor da nossa variável ainda. Então, o evento x menor ou igual a esse x é o vazio. E a probabilidade do vazio é zero. Agora, se nós considerarmos um x qualquer entre 2 e 4, o evento x menor ou igual ao x é o evento x igual a 2. Até esse valor aqui, x, eu passei por x igual a 2. Logo, a nossa função de distribuição acumulada é a probabilidade desse evento x igual a 2, que é 0,95. Se nós considerarmos um x qualquer entre 4 e 6, até esse x aqui, o evento x menor ou igual que um x é a união dos eventos x igual a 2 e x igual a 4. Porque até aqui pode ocorrer x igual a 2 ou x igual a 4. Então, a função acumulada é a probabilidade desse evento aqui ocorrer, a probabilidade da união desses dois eventos. Como esses dois eventos são disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E aqui nós somamos a probabilidade de x ser igual a 2, que é 0,95, com a probabilidade de x ser igual a 4, que é 0,025, resultando num valor de 0,975. Se nós considerarmos agora um valor qualquer entre 6 e 7, até aqui o evento x menor ou igual a x, eu passei pelo x igual a 2, pelo x igual a 4, pelo x igual a 6. Então, esse evento aqui, os valores da nossa variável que ficam abaixo desse x entre 6 e 7, é a união desses três eventos aqui. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é a minha função acumulada nesse intervalo, é a soma das probabilidades desses eventos, porque esses eventos são disjuntos, totalizando um valor de 0,9975. E por fim, se eu pegar um valor qualquer maior ou igual a 7 e acumular os valores da minha variável até aqui, eu passei por todos os valores da minha variável. Então, esse evento x menor ou igual a x vai ser a união de todos os valores da minha variável. Como a união de todos os valores da minha variável é o próprio ômega, porque a minha variável particiona o espaço amostral ômega, então a função acumulada nesse intervalo é a probabilidade de ômega, que é igual a 1. E com isso nós encontramos a função de distribuição acumulada da nossa variável x. A nossa função acumulada, então, é zero se nós considerarmos um valor menor do que 2. É 0,95 se considerarmos um ponto qualquer entre 2 e 4. É 0,975 se considerarmos um valor qualquer entre 4 e 6. É 0,9975 se considerarmos um valor entre 6 e 7, e é igual a 1 se nós considerarmos um valor maior ou igual a 7. E esse é o gráfico dessa função de distribuição acumulada. Até 2, a função vale 0. Entre 2 e 4, a função dá um salto lá para 0,95. Entre 4 e 6, a função dá um salto para 0,975. Entre 6 e 7, a função vai para 0,9975. E maior ou igual a 7, a função vale 1. Então, com essa função de distribuição acumulada, nós obtemos as probabilidades acumuladas da nossa variável x. Então, por exemplo, a nossa variável x, nesse exemplo, é número de veículos em atendimento em serviço durante a madrugada.
Então, se nós olharmos aqui, quando x é 3, a minha função vale 0,95. O que significa isso? Que a probabilidade de ter nessa rodovia até 3 veículos em auxílio é 0,95. A probabilidade de ter nessa rodovia até 5 veículos é 0,975. Até 6 veículos é 9,975. E a probabilidade de ter até 7 veículos ou mais, até 7 veículos é 100%, e com certeza sempre tem no mínimo 2 veículos em auxílio nessa rodovia. Então, que sempre a probabilidade acumulada vai ser igual a 1 aqui. Essa função de distribuição acumulada também ela tem algumas características importantes. Para as variáveis aleatórias discretas, ela sempre vai ter essa forma aqui, essa estrutura em escada aqui. Ela parece uma função escada, né? Se nós tendermos a nossa variável para menos infinito, a função tende para zero. Se nós tendermos a nossa variável para mais infinito, essa função tende sempre para 1. E outra coisa importante nesse gráfico, nessa função, é que se eu tenho essa função aqui, eu consigo obter de volta a função de probabilidade da minha variável. Como? Pelo tamanho do salto que a função dá em cada valor da minha variável. Então, por exemplo, qual que é a altura desse primeiro degrau aqui? É 0,95. Então, a probabilidade de x igual a 2 é 0,95. A altura desse segundo degrauzinho aqui é 0,975 menos 0,95, que é 0,025. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 4 é a altura desse degrauzinho aqui, que é 0,025. Então, existe essa relação entre a função de probabilidade e a função de distribuição acumulada de uma variável. Se nós temos a função de probabilidade, nós conseguimos obter a função de distribuição acumulada. E se eu tenho a função de distribuição acumulada, eu consigo retornar lá para a minha função de probabilidade da minha variável. Além da função de distribuição acumulada, nós também conseguimos encontrar para as nossas variáveis aleatórias algumas medidas resumo, algumas medidas que nos informam, que resumem mais ainda a nossa variável. Então, nós temos a esperança matemática, que nós chamamos de valor médio, ou esperança matemática, ou valor esperado, ou simplesmente esperança, e é definida como esse valor aqui, é a soma de cada valor da nossa variável vezes a sua respectiva probabilidade. E a gente percorre essa soma para todos os valores da nossa variável. Então, isso daqui é chamada de esperança ou esperança matemática da nossa variável aleatória discreta. Então, para o nosso exemplo anterior, vamos calcular a esperança da nossa variável aleatória x. Então, fazendo a esperança, nós vamos fazer cada valor da variável vezes a sua respectiva probabilidade. Então, a esperança vai ficar 2 vezes 0,95, mais 4 vezes 0,025, mais 6 vezes 0,0225, mais 7 vezes 0,0025. Totalizando, somando todos esses produtos aqui, nós temos um valor de 2,1525. E nós podemos interpretar esse valor da seguinte forma: a nossa variável é número de veículos em atendimento, em auxílio na rodovia durante a madrugada.
Então, com esse valor, nós temos um valor esperado, um número esperado de 2,1525 veículos em auxílio nessa rodovia durante a madrugada. Ou seja, é o valor médio de veículos em auxílio nessa rodovia. A esperança matemática tem algumas propriedades importantes. Algumas delas são, vamos considerar A, B e C constantes quaisquer. Então, se nós tivermos uma variável aleatória constante, a média, ou seja, o valor esperado dessa variável é a própria constante. Se nós tivermos a média de uma constante vezes x mais uma outra constante, é o mesmo que fazer a constante vezes a média de x e somarmos posteriormente a constante b. Então, essa aqui é a propriedade de linearidade da esperança. Se nós tivermos duas variáveis aleatórias, x e y, a média da soma é a soma das médias. E a média da diferença é a diferença das médias dessas variáveis aleatórias. Se nós tivermos uma variável x com todos os seus valores inferiores a uma outra variável y, menores ou iguais a essa outra variável y, então a média de x é menor ou igual à média de y. Se nós tivermos variáveis aleatórias independentes, ou seja, se a ocorrência de uma delas não altera a probabilidade de ocorrência da outra variável, a média do produto é o produto das médias. Então, lembrando, somente se as variáveis forem independentes. E se nós tivermos uma variável aleatória e h de x uma função dessa variável, então h de x também é uma variável aleatória e a média dessa função h de x, basta que a gente faça o produto da função aplicada em cada valor de x vezes as respectivas probabilidades de x e faça essa soma percorrendo todos os valores aí da nossa função h de x. Com isso, nós encontraremos a média da função h de x. Nós também podemos encontrar a variância de uma variável aleatória discreta fazendo da seguinte forma. É a média das distâncias quadráticas da nossa variável em torno da sua média. Vou colocando em termos do somatório. É o somatório da distância entre cada valor da variável e a sua média ao quadrado multiplicada pelas respectivas probabilidades dessa variável. Então, para o nosso exemplo, a variância, nós vamos fazer a distância, né? Cada valor aqui da variável em torno da sua média, que é 2,1525, elevar essas distâncias ao quadrado e multiplicar cada distância pela probabilidade correspondente de cada um desses valores da nossa variável. Então, ficaria esse cálculo que está aqui, resultando numa variância de 0,4992. Lembrando que a variância informa sobre a dispersão dos valores da nossa variável em torno da sua média. Quanto menor a variância, menor a dispersão desses valores em torno da média, e quanto maior a variância, maior é essa dispersão. E aqui nós temos algumas propriedades da variância. A variância de uma constante é zero. A variância de uma variável aleatória sempre é maior ou igual a zero. Não existe variância negativa. A variância de uma constante vezes x é a constante ao quadrado vezes a variância de x. A variância de uma variável nós podemos representar dessa forma aqui também, como sendo a média de x ao quadrado menos o quadrado da média de x.
Essa é uma forma mais simples que às vezes facilita os cálculos aí da variância. Se nós tivermos duas variáveis aleatórias, a variância da soma de x mais y é a variância de x mais a variância de y mais duas vezes a covariância entre x e y, onde a covariância é definida dessa forma aqui. É a média do produto das distâncias entre x e sua média e y e sua média. A covariância entre duas variáveis aleatórias x e y pode ser representado como a média do produto de x vezes y menos o produto das médias dessas duas variáveis. E uma observação importante é que se essas variáveis forem independentes, a covariância entre elas é zero. E nesse caso, a variância da soma se reduz à soma das variâncias dessas variáveis. Então, esse é um resultado que a gente vai usar bastante lá na parte de inferência estatística, que é a variância da soma de duas variáveis aleatórias independentes é a soma das variâncias. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima!